a queda da bolsa. O que está acontecendo essa semana? A bolsa tem caído 1%, 2% e tal. Está um clima de instabilidade. Mas será que esse clima de instabilidade é somente no Brasil? Hoje ela deu uma recuperada, a bolsa, tá? Mas estou falando aí durante a nossa semana. Esse clima de instabilidade não é somente no Brasil. Isso está ocorrendo, provavelmente vocês já devem saber o porquê. Estão com medo de ter uma variante aí no coronavírus, né? Essa variante Delta da Índia e tudo mais. Então estão com medo que aconteça o que aconteceu em 2020, né? Das coisas fecharem, do comércio fechar, enfim, as pessoas não conseguirem trabalhar. E aí como é que gira a economia? E como eu sempre falo para vocês, o mercado financeiro nada mais é que uma antecipação da economia real. Então, tudo que ocorre no mercado financeiro é porque está antecipando a economia real, ok? Então, se a bolsa está caindo hoje, enfim, essa semana, é porque eles estão com medo dessa possível variante, né? Apesar de hoje já ter dado uma corrigida. Qual é o ponto aqui da nossa live? É como você vai poder lucrar com isso, com essas instabilidades do mercado financeiro. E a gente vai pegar alguns dados históricos aqui para vocês verem que não é impossível você lucrar e você sair até muito bem de crises, tá? Tem fortunas, várias pessoas do mercado financeiro fizeram fortuna justamente na crise, porque a crise é uma oportunidade. E aí vem a questão do caixa, a oportunidade que a gente também vai trabalhar na nossa live de hoje. Então vamos lá. O que é essa oportunidade mediante um momento de instabilidade? O que é um investidor lucrativo? O investidor lucrativo é você, porque é da família lucrativa. É um investidor que ele está ali tranquilo, não importa o que aconteça no mercado. Então, se o mercado ele está subindo, ele está descendo, o investidor lucrativo ele está tranquilo, porque ele não é investidor emocionado. O investidor emocionado começa a vender suas ações, começa a vender seus ativos se tiver alguma instabilidade no mercado. Já o investidor lucrativo, ele tem aquela mentalidade de quê? De longo prazo. Então, a oportunidade se dá quando temos quedas no mercado, seja uma queda de setor, seja uma queda por uma crise, de uma instabilidade mundial, como é o que está acontecendo agora. Então, vamos ter essa oportunidade. E o que não seria essa oportunidade? Não seria uma oportunidade quando, por exemplo, você tem uma queda em um determinado, vamos dizer assim, um determinado setor ou uma determinada empresa que não tem probabilidade de se recuperar. Vamos ver um exemplo disso? Pensa comigo aqui. Uma empresa, pensa comigo. Vamos supor que uma empresa ela entrou na bolsa super inovadora, ela tinha um posicionamento de mercado muito bom, porém ela era muito pequena. Ela tinha um caixa muito pequeno. Então, o que ela poderia acontecer? E o que aconteceu com ela? Vamos supor que várias outras concorrentes dessa empresa, que ela era inovadora, vamos supor que era uma empresa de maquininhas, de cartões, de crédito, essas coisas na época. Vamos supor isso. Ela entrou ali na bolsa. Outras empresas entraram logo depois. Então ela era inovadora. O que aconteceu com ela? Caiu. Seria uma oportunidade aí? Não seria uma oportunidade. Por quê? Porque essa empresa ela perdeu o seu posicionamento de mercado para outras empresas. Então esse tipo de queda a gente tem que ter cuidado. Esse tipo de queda não é queda que vai merecer um aporte, ok? Então, por exemplo, de novo, recapitulando, se uma empresa entra na bolsa, tem um diferencial, as suas ações crescem e tudo mais, vem outras empresas com o mesmo setor que são melhores que ela e ocorre uma queda, não vai ser uma oportunidade para você aportar nessa empresa, porque você vai perder seu dinheiro, já que tem concorrentes e tudo mais, com mais caixa, mais forte. Agora, prestem atenção, se for algo no mercado financeiro geral, como por exemplo o coronavírus, vai passar um dia. E eu vou mostrar para vocês outras crises muito fortes que tiveram. Vai passar um dia, né? Então o mercado ele vai se recuperar. É uma oportunidade? É algo que está acontecendo especificamente em uma determinada empresa? É uma oportunidade. Então entendeu a diferença de queda quando não é oportunidade e uma queda quando é uma oportunidade? Quando tem probabilidade de se recuperar e quando não tem probabilidade de se recuperar? Quando vai ser oportunidade? Quando é algo mais geral, é algo que abrange mais, algo que tem probabilidade de se recuperar. Quando é bem específico em determinada empresa, você vai ter que ter cuidado.
Que exemplo dessa empresa que eu dei, né? Que era super inovadora e veio outras fintechs, é um exemplo real, foi o exemplo da Cielo, que aconteceu isso real, tá? Na vida real. Então, aconteceu isso aí com a Cielo. Agora, por exemplo, Vale, aconteceu aquela tragédia horrorosa e tal, porém, ela perdeu o posicionamento de mercado? Não, ela não perdeu o posicionamento de mercado. Teve que pagar prejuízo e tal, mas continua tendo posicionamento de mercado. Ó, o pessoal perguntando de Sanepar. Sanepar tá tendo uma crise hídrica lá e tal, mas já tem vídeo lá no canal. Então depois, quem não for inscrito no canal do YouTube, vai lá no canal do YouTube que tem vídeo sobre essa empresa lá. Bom, então é mais para vocês entenderem a questão de quedas e oportunidades. Agora a gente vai trazer para o que está acontecendo agora na Bolsa de Valores, tá bom? Vamos ver esses dados históricos aqui. Em 1929, tivemos a Grande Depressão, onde o mercado, o que aconteceu com o mercado? Ele se recuperou. A crise de 29 é tão famosa, a crise da superprodução, né? E aí o consumo não estava acompanhando aquilo ali e quebrou. Mas o mercado se recuperou. Foi uma crise muito grande, né? Tivemos em 1987 a Segunda-feira Negra. O que foi essa Segunda-feira Negra? Onde os navios petroleiros foram atingidos lá devido a, enfim, uma questão com o Irã e tudo mais. Caiu o índice, caiu o índice Dow Jones, né, que mede as bolsas americanas. Então foi uma coisa muito séria, mas o mercado se recuperou. Agora eu vou mostrar outro para vocês. Em 2000, ali de 1994 até 2000, tivemos outro crash no mercado, tivemos uma bolha.com, foi uma bolha onde as empresas de tecnologia estavam, vamos dizer assim, com o preço errado, né? As pessoas estavam super investindo naquelas empresas, sendo que elas não estavam valendo aquilo ali exatamente. E o que aconteceu com o mercado? O mercado se recuperou, as empresas de tecnologia se recuperaram, afinal, né, a gente não vive sem tecnologia e tudo deu certo. 2008 a gente teve grande recessão aí numa questão imobiliária, né, uma crise no setor imobiliário que atingiu em cheio na Bolsa de Valores e tal. Grande recessão, o mercado se recuperou. E tivemos 2020, ano passado, onde a nossa bolsa caiu aí muito mesmo. Porém, muita gente lucrou com isso. Quem tinha um caixa de oportunidade, que a gente vai comentar agora, conseguiu lucrar. E o mercado, ele se recuperou. Ele se recuperou e muito rápido até, ali de 2020. Recuperou muito rápido. Agora, se acontecer essa variante, delta, tal, não sei o que lá, o que vai provavelmente acontecer, gente? Provavelmente o mercado ele vai se recuperar, beleza? Então, o que você vai ter em mente? Você vai... Agora, vem a dica. Se você tem um caderno aí, pegue e anote, tá bom? Momentos de crise. Momentos de crise onde eu devo investir. Primeiramente, setores perenes e empresas que possuem caixa forte, ok? Empresas de setor perene é aquele setor que você sempre vai precisar. Então, ele sempre vai precisar existir. Então, por mais que uma crise venha, você vai precisar de água, você vai precisar de energia, você vai precisar de financeiro, ok? Você vai precisar de alimentação. Então, empresas para momentos de crise, para você se sentir mais seguro na crise, são empresas de setores perenes. E são empresas grandes. Empresas pequenas, elas são ótimas para alavancagem. Para crescimento mais rápido e tal, mas elas não têm muito caixa. Então, se vem uma crise, eles não conseguem ali se moldar rapidamente. Então, empresas de setores perenes, empresas grandes com caixa forte, elas são muito mais... Deixa eu ver aqui, meu áudio caiu. Subi de novo, pronto. Então, empresas de setores perenes, empresas com caixa forte, são muito mais propensas a se recuperar de crises, beleza? Muito mais fácil elas se recuperarem de crise, essas empresas maiores. Outro setor interessante para crises é um setor aí do ouro. O ouro ele é um ativo que ele se mantém, ele é um ativo assim bem tranquilo, ele se mantém, porém nos momentos de crise ele tende a se valorizar, ok? Ele tem isso, é uma característica do ouro, ele tende a se valorizar. Então, quero proteger meu capital de uma possível crise. Ouro é válido? Sim. Agora, se você
parar para pensar, não tá numa crise, não tem nenhuma probabilidade de ter numa crise, ouro é válido? Pode até ser, mas assim, não vai ter grande diferença. Ele só tem mais diferença mesmo na crise. Beleza, pessoal? Então, todos esses dados aqui, 29, 87, 2000, 2008, 2020, se recuperou e isso é maravilhoso. Beleza? Então, provavelmente, se acontecer, eu espero que não aconteça essa variante, que nada ocorra, mas o mercado ele antecipa, né? Ele antecipa o que pode vir a acontecer ou não na economia real. Então, a gente está acostumado a essas volatilidades. Mas como você é um investidor lucrativo, eu sei que você vai ficar tranquilo nessa volatilidade. Beleza? Então, é oportunidade, gente, é oportunidade. E eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos. Vou ativar aqui os comentários. Beleza? Até aqui tudo bem? Vamos interagir um pouquinho. Bom, então, por exemplo, Warren Buffett, ele mesmo já fez várias declarações que a crise é um momento ótimo para você fazer dinheiro. Ele tem até uma frase muito famosa que eu gosto muito. Ele fala assim, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Ok? O que é isso? É comprar quando tá no caos, né? Comprar na baixa e vender quando tá tudo tranquilo, quando tá tudo subindo, quando tá tudo bem. Então, compre ao som do canhão e venda ao som do violino. E foi assim que o Warren Buffett, um grande investidor, fez muito dinheiro. Então, aproveitem, não fiquem com medo. Eu sei que dá uma instabilidade, eu sei que dá um medinho você olhar lá para sua ação e às vezes ver 10% desvalorizado, 15%, as pessoas comentando na TV sobre a bolsa caindo, o coronavírus e tal, não sei o que. Eu sei que dá um determinado medo, mas você tem que pensar nisso. Você tem que pensar em dados históricos e trabalhar com a sua mentalidade focada no racional, no matemático, que é você comprar na baixa e vender na alta. É você comprar no som do canhão e vender no som do violino, beleza? Bom, então, Warren teve ótimas histórias com isso. Tem alunos meus que começaram a investir certinho na crise do Covid, aí maravilhoso, aí deu bom demais também. Tem algumas empresas que você tem oportunidade. Então pensa, aquela empresa que você sempre quis comprar, aquela empresa que você sempre olha e pensa, caramba, tá cara essa empresa. Pensa, vem uma crise dessa, uma instabilidade no Bovespa, você vai lá e compra. Eu comprei Banco Inter muito barato. E eu tive mais de 150 e pouco de valorização, 160 de valorização. Então, comprei barato. Magalu, uma empresa que caiu muito na bolsa e agora ela... Nossa, a Magalu é impressionante, né? Ela sempre é a Magalu. A Magalu, ela fez agora novas aquisições, então ela já tá subindo também de novo. E um caso muito interessante que eu vou contar aqui para vocês agora foi o caso da semana passada. O que aconteceu semana passada? O que aconteceu semana passada com os fundos imobiliários? Alguém sabe o que aconteceu semana passada com os fundos imobiliários? Comenta aí pra mim, se alguém sabe o que aconteceu. Gente, aquilo ali foi oportunidade demais. Alguém sabe o que aconteceu com os fundos imobiliários semana passada? Os fundos imobiliários caíram por causa da tributação. Então vamos lá. Os fundos imobiliários, Paulo Guedes ficou lá querendo muito taxar os fundos imobiliários, teve uma pressão muito forte, enfim, acabou não ocorrendo essa taxação. Só que só de anunciar a vontade de taxar os fundos imobiliários, eles caíram muito. Porque, novamente, como eu sempre falo com vocês, o mercado financeiro ele antecipa a economia real. Então, só esse medo de ter uma taxação já fez com que o fundo imobiliário caísse. Se você fosse um investidor que tudo bem, mesmo taxando os fundos imobiliários, você continuaria investindo em fundos imobiliários, taxando os dividendos, você teria um ótimo momento ali para aportar em fundos imobiliários, ok? Se você é um investidor mais cauteloso, preferia sair ver o que aconteceria, talvez você não invista tanto para os dividendos, aí ok você esperar e não investir naquele dado momento. Porém, se você pensasse, mesmo com essa taxação, eu vou continuar investindo em fundos imobiliários, eu vou continuar recebendo meus dividendos e tal, teria uma oportunidade de queda de mercado, uma oportunidade com base em notícia. Então, é uma notícia geral
que se transformou em uma oportunidade ali naquele momento para os fundos imobiliários. Então, gente, é muito interessante quando a gente para pensar nesses momentos de queda, esses momentos de oportunidade, onde você pode fazer muito dinheiro. Já pensou numa correção? Às vezes essa estabilidade aí da Vale, lembra do que aconteceu na Vale? Então, essa correção, às vezes, estava de 10% ali no dia, se eu não me engano, tem muito tempo já, mas era 10% no dia, era uma estabilidade assim que dava para você aproveitar, tendo emocional, tendo racional também. Então, provavelmente você que nunca viu isso de bolsa de valores, você que tá pensando, tá bom, Ana Lu, mas e aí, como é que eu faço? Como é que eu faço para aproveitar isso? Quanto é que eu preciso, né? Quanto é que eu posso começar na bolsa de valores? Gente, qualquer dinheiro dá para começar na bolsa de valores. Tem empresa aí de R$10, tem empresa de R$5, tem empresa de 20, tem empresa de 100, tem empresa de 50, tem todos os valores possíveis. Então não existe uma desculpa para você não começar na bolsa de valores. Eu até falo sempre para os meus alunos, é muito, muito melhor você começar de baixo, começar a aprender a investir R$100, começar a aprender a investir R$1.000 para você um dia começar a investir 10 mil, 100 mil. É muito mais fácil você começar de baixo, porque quem não sabe investir R$1.000 não vai saber investir 100 mil, não vai saber investir 1 milhão. Então, dá para você começar com R$20, tá bom? Dá para você começar com R$10 e investir na bolsa de valores. O importante é você começar, beleza? E talvez você esteja também se perguntando assim, Ana Lu, tá bom, mas eu vejo às vezes nos stories das pessoas aqueles gráficos verdes, vermelhos, meu Deus, parece que tem um monte de números, será que eu preciso saber matemática ou saber uma análise gráfica para investir na bolsa de valores? Não, você não precisa saber matemática, não precisa saber análise gráfica, nada disso. No máximo que você vai precisar saber é uma operação básica ali, de somar, diminuir, coisa bem básica, tá? Dá para você investir tranquilamente com dados que já vêm prontos para você. Então, você não precisa ficar analisando o gráfico e ficar naquela expectativa ali também, ok? De comprar e vender rápido. Não, não precisa. É foco no longo prazo, foco em dados que são dados consistentes, dados de saúde da empresa, dados de endividamento, dados de governança, esse tipo de foco que você precisa ter. É muito menos matemático do que você pensa. E talvez também você esteja, como eu falei aqui para vocês já, comprar e vender e tal, eu não tenho tempo para investir em bolsa de valores. Vou abrir aqui para vocês e chutem aí, quantas vezes eu olho e assim, eu faço um balanço da minha carteira no mês. Quantas vezes vocês acham que eu faço no mês? Uma diversificação, uma correção de balanceamento? Quantas vezes vocês acham que eu faço isso? Comentem aí pra mim. Eu faço, em média, 2 vezes no mês, tá bom? 2 vezes no mês eu vou lá e diversifico e faço rebalanceamento da minha carteira. Porém, tem mês que se tivesse um mês bem tranquilinho, sabe? Aquele mês que não aconteceu nada muito significativo e tal, vai ser uma vez de balanceamento. Então, mais uma média de 2, tá? Vou botar aí uma média de 2 vezes para corrigir ali balanceamento e diversificação. Aporte é muito relativo, porque às vezes, entrou algum dinheiro novo, eu vou e aporto, então não entra aí na parte de olhar mesmo a carteira. Então, não precisa de muito tempo, Eu mesma faço ali uma diversificação, balanceamento 2 vezes no mês, tá ótimo, tá? Não precisa de muito tempo analisando o gráfico, não sei o que lá. Você vai pegar os dados principais das empresas, a saúde dela, como é que ela tá ali na governança, o endividamento, os projetos futuros, isso é extremamente importante, pegar os projetos futuros da empresa, tá bom? E os dados fundamentalísticos, né? De saúde, de números da empresa. Então, não precisa ficar se preocupando com matemática, gráfico, é muito tranquilo investir e você não precisa ter muito tempo para isso, tá bom? E como seria o jeito, assim, totalmente errado de você entrar numa crise? Vamos lá, vou deixar vocês interagirem. Qual seria um jeito totalmente errado de você entrar numa crise para investir na bolsa de valores? Alguém faz ideia assim? Qual seria um jeito totalmente errado? Entrar na crise investindo em uma determinada ação.
Um jeito errado de você fazer isso é você entrar numa empresa pequena que não tenha projetos futuros bons, não tenha uma determinada raiz. Isso é um jeito errado, porque para uma crise isso é muito arriscado, tá? Outro jeito errado é você não analisar o que se deve àquela crise. Por exemplo, vamos supor que aquela crise é uma crise que está atingindo ali aquela empresa. Então, você às vezes vai comprar porque uma hora, semana passada essa empresa estava 10 e agora essa empresa tá 5, tá muito barata, vou comprar. Gente, não é porque uma ação tá barata que ela é boa, tá? Eu vou deixar isso aqui muito claro para vocês, porque eu recebo muito no meu story as pessoas perguntando, tal ação tá muito barata, eu vou comprar, tal ação caiu muito, eu vou comprar. E aí a pessoa não avalia a empresa em si. Então, por mais que seja uma crise mundial, por mais que seja uma crise de setor, por mais que seja uma crise da empresa, você precisa avaliar a empresa ali, aquela determinada empresa que você está investindo. Não é porque tá barata que é boa. Outro ponto aí que também é extremamente errado para o mercado de ações, você comprar algo caro e vender barato. Porém, a gente está aqui pensando na mentalidade de crise. Se tiver ocorrendo uma crise, seja mundial ou no setor ou naquela empresa específica, qual é o erro? Um erro, ou você compra cara, né, como o Astrogildo falou, ou aquela empresa pode estar até barata, mas ela está toda endividada, está toda cheia de processo e você comprou só pelo preço, é um erro muito grande. Bom, pulverizar a carteira numa crise é a pior coisa que você pode fazer. Eu ia dar até esse exemplo. Uma das piores coisas, né? Então vamos lá. O que aconteceu? Parece que eu tava com uma bola de cristal quando eu tava com os meus alunos. Não sei se foi a segunda turma do Elite Lucrativa, mas, enfim, eu tava gravando a aula sobre pulverização de carteira, e eu falei assim, pessoal, o que vai acontecer? Muita gente gosta de dividendo, e eu respeito isso, porque todo mundo gosta de dividendo. Eu gosto de dividendo, você gosta de dividendo, é maravilhoso receber dividendo. Agora, o que a gente precisa ter cuidado? Quais são as empresas maiores pagadoras de dividendo? São as empresas financeiras e empresas de energia. E é muito comum, às vezes, eu olhar uma carteira de alguém e ter só a empresa financeira, porque paga dividendo alto, isso é muito comum. E aí, o que você faz? Você vai estar pulverizando a sua carteira. Aí eu gravei essa aula, né? Eu gravei essa aula de pulverização, dei esse exemplo de financeiro, e acho que isso foi na semana seguinte, ou enfim, 2 semanas depois, saiu lá por conta da pandemia a notícia que iriam suspender o pagamento de dividendos até outubro do ano passado das empresas financeiras. Então, o que aconteceu com aquela pessoa que só tinha empresa financeira? A carteira caiu muito. Então, isso é pulverização, tá? E aí, agente investidor lucrativo, você tem uma carteira diversificada, você está diversificando seus tipos de investimento, você está diversificando os setores, beleza. Mas, como é que você pode aproveitar isso? A empresa do setor financeiro caiu, caramba! Mas a sua carteira não estava pulverizada. Como é que você vai aproveitar isso? Você vai investir, por quê? Porque é um setor perene, e o dividendo voltava em outubro e já subiu de novo, Itaúsa já está aí muito boa, enfim. Entendeu como a gente aproveita crises e como a gente evita determinadas situações ruins que podem ocasionar ali uma perda da carteira? Dá um joinha aqui para eu saber se vocês estão entendendo. Então, isso é um jeito errado. Pulverizar a carteira, comprar ação barata só porque tá barata, só porque caiu muito o preço, sem estudar a empresa em si. Um erro também é comprar ação cara só porque o mercado está caindo, mas a ação continua cara. Então, isso também é um erro. Não consultar o que está acontecendo no mercado para cair. Então, a bolsa caiu tantos %. Hoje é meu dia de investir. Isso também é um erro, porque você não sabe o que está acontecendo ali. Você tem que ver o que está acontecendo para ver se vai atingir alguma empresa em cheio, que aí você pode ter uma oportunidade melhor. Então, temos muitos modos de lucrar com crises. Vocês não precisam ficar desesperados, pelo amor de Deus. Eu treino vocês aqui para serem investidores lucrativos. Se vocês são investidores lucrativos, vocês vão ficar felizes quando o mercado cair. O mercado caiu é felicidade. Não importa se a sua carteira está caindo, tem que ficar feliz. E aí, gente, vem a questão tão fundamental que eu sempre bato na tecla, que é a questão do caixa oportunidade.
por que ter um caixa oportunidade? E onde ter um caixa oportunidade? Caixa oportunidade vai ser justamente para você aproveitar o máximo possível das crises financeiras. Então, o caixa oportunidade ele vai servir para uma crise de setor, uma crise mundial, ele vai servir para uma simples instabilidade política, ele vai servir para uma simples notícia que saiu, às vezes saiu tal ministro. Isso já é o suficiente para a Bolsa de Valores dar uma doida lá e cair. Então, o caixa oportunidade vai ser para esses momentos. E esses momentos onde você compra barato, você tem um retorno muito mais rápido. E onde colocar esse caixa oportunidade? Bom, o caixa oportunidade, você precisa ter liquidez. Então, o caixa oportunidade precisa ter liquidez, porque você pode tirar a qualquer momento. Uma crise financeira, uma crise de setor, uma crise de determinada empresa, pode acontecer a qualquer momento. Então, precisa ter liquidez. Pode ser um CDB com rentabilidade, com liquidez diária, ok? Pode ser Tesouro Selic, pode ser um fundo de investimento com liquidez diária, mas você precisa ter liquidez, tá bom? No seu caixa oportunidade. Esse é o ponto principal do caixa, ter liquidez, tirar a qualquer momento para poder investir naquela determinada crise. Então, muita gente, cara, muita gente deixa pra lá essa questão de caixa oportunidade. Muita gente mesmo. Isso é muito comum. Então, não faça isso. Tenha o seu caixa oportunidade, sempre separe, trabalhe com porcentagens. Meu caixa oportunidade vai ser de 10% da minha carteira. Tudo bem, tranquilo. Faz 10% da carteira, faz 5% da carteira, 2%. O importante é você ter. Depois você vai ver que é tão interessante o uso do caixa oportunidade que você vai aumentar o seu caixa oportunidade. Porque às vezes você é um trabalhador normal e ganha um salário e investe uma vez no mês ou 2 vezes no mês. E aí acontece alguma coisa no mercado, imagina, não tem nenhum dinheiro ali para você aproveitar aquela oportunidade. Então é muito mais vantajoso você ter esse caixa para momentos de crise. O jeito certo de você investir em crises é você tendo um caixa oportunidade, estudando o porquê daquela crise e aproveitando principalmente os setores perenes, empresas que já são saudáveis antes da crise. Essas empresas elas vão ter um potencial de retorno muito mais sólido para você, porque elas já são saudáveis antes da crise, elas já são grandes antes da crise. Então você acaba comprando elas por um preço muito mais barato. Quando caixa oportunidade é diferente de reserva de emergência, sim, é diferente. Reserva de emergência é para você usar na emergência. Quebrou um braço, enfim, bateu o carro, aconteceu uma emergência, saúde, enfim, alguma coisa, reserva de emergência. O caixa oportunidade é para oportunidade. Não somente oportunidade no mercado financeiro, tá? Pode ser uma oportunidade na sua vida. Vamos supor que mas oportunidade relacionada a investimento, tá bom? Vamos supor que, enfim, que você queira comprar um quadro valioso e esse quadro ele é 50 mil, mas a pessoa está passando por tanta necessidade que o quadro de 50 mil ela está vendendo por 10 mil. O caixa oportunidade você vai usar como uma oportunidade, entendeu? Então é diferente de reserva de emergência. Reserva de emergência é para emergência. Aconteceu uma coisa muito ruim, usa a reserva. Perda de emprego, reserva de emergência. Pessoal aqui falando, obrigada pelas dicas, estive com medo de investir nessa crise, me clareou muita coisa. Exatamente, não fique com medo. Crises são oportunidades de você comprar muito mais barato, desde que você tenha essa consciência de ser uma empresa mais saudável, né? De ser uma empresa com históricos bons, empresas que se sustentem na crise, empresas que se moldem até mesmo a crise, né? Como, por exemplo, vamos supor aqui, pensem comigo, eu sempre vou trazer aqui para nossa vida real para ficar mais fácil, tá? Pensem comigo, vamos lá. Quero que vocês pensem naquele restaurantezinho pequenininho que tem na esquina da sua casa, um deliveryzinho, uma lanchonete, beleza? Uma lanchonete, pensa na lanchonete. Pensa na lanchonete, crise, veio, fechou tudo. E você vai pensar no Mani de São Paulo, aquele restaurante maravilhoso, lindo, enfim.
Qual é a diferença, gente? A diferença é o dinheiro. E aí, o que acontece? Veio a crise. Às vezes, aquela lanchonetezinha fechou, não tinha como fazer um delivery, não conseguiu contratar alguém para fazer um aplicativo, uma coisa assim, não conseguiu, enfim, ter os funcionários ali suficientes para suprir essa crise, esse delivery, isso que precisaria acontecer. Fechou, já era. E o restaurante grande, o que aconteceu? Fez aplicativo, reformulou tudo para um sistema de entregas altamente higienizado e investiu no social media da marca nas redes sociais para fazer uma propaganda que agora eles estão com tudo certinho. Diferença de quê? De caixa de dinheiro, do que é grande do que é pequeno. Crise no mercado financeiro é a mesma coisa. É uma empresa pequena que às vezes não tem um caixa suficiente para se moldar aquela crise. Enquanto a empresa grande já, opa, tô bem já de novo, já me refiz aqui. E aí, gente, entra um ponto muito forte, um ponto que é excepcional, que é o ponto da governança. Invistam em empresas que vocês conheçam a governança, que vocês conheçam quem está por trás daquela empresa, tá bom? Por exemplo, empresa Flávio Augusto, vocês conhecem, né? Flávio Augusto, dono aí da WhatsApp, daquele clube de futebol, daquele estádio e tal. Maravilhoso. Ele já estava investindo no WhatsApp online. Quando veio a crise, ele aumentou aquele investimento do WhatsApp online e aí ganhou muito dinheiro. Então, quando a governança é boa, rapidamente também eles conseguem se moldar a crises, né? E se protegem já das crises. Eu vi algumas declarações dele de ter caixa já para momentos de instabilidade. Então, a governança é um ponto essencial. Então, gente, mercado financeiro nada mais é do que uma antecipação no mercado real. Não precisa ficar com medo. Olhou ali mercado financeiro, o que está acontecendo, vai ser muito parecido com o que está acontecendo no mercado real, tá bom? Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Quero fazer live todas as quartas, às 8 horas. E vamos ter mais live essa semana. Acredito que sexta-feira, tá? Provavelmente sexta-feira, às 9 horas, eu vou estar aqui com outro tema pra vocês. Mas eu vou anunciar no story direitinho. Eliardo falando, e aí, Ana, melhor professora? Muito bom, gente. Fico feliz por vocês estarem aqui. E é isso. Beijo vocês amanhã nos stories dos nossos posts, tá?